E aí galera, beleza? Dantec aqui trazendo um novo vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a como instalar o Windows 11 em qualquer computador. Ele, tendo os requisitos aí mínimos, recomendados ou não, tendo TPM 2.0, Secure Boot, não precisa de nada, você vai conseguir instalar em qualquer máquina, tá? Vou estar ensinando vocês a como conseguir passar pelas etapas e fazer a instalação. Então, já solta aquele likezão e bora conferir. Primeiramente, você precisa então da imagem do Windows 11. Você pode baixar da onde você quiser. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês e vou deixar também a que passa direto, sem o TPM. Mas, se você mesmo quer fazer as modificações, você vai lá, baixa a imagem que você quiser, seja pelo site da Microsoft, TechBench, o site que você preferir, que você mais confia, pode baixar lá então a sua imagem. E aí eu vou estar utilizando dois programinhas então para estar conseguindo aí meio que editar, essa imagem. Um deles é o 7-Zip, vocês já conhecem aí, um software de extração, e o outro é o Setup IMG Burn, que é um aí editor, de arquivos de imagens, de sistema. Então instala os dois e agora eu vou estar ensinando vocês. A gente vai ter que estar criando uma chave de registro, dentro da nossa imagem tal. Por exemplo, eu baixei essa imagem limpa, vou abrir ela para montar, para mostrar para vocês, e ela é dessa forma, ela tem esses arquivos aqui de boot, tudo certinho, e a gente vai estar precisando colocar um arquivo aqui dentro, para estar conseguindo pular a etapa de uma máquina que está fora dos requisitos e está conseguindo fazer. Como que a gente pula isso? A gente vai ter que estar criando um arquivo, de texto, com esse texto que eu vou deixar aqui para vocês, ó. Então vocês abrem o seu bloco de notas, vai colar esse texto, vou estar deixando tudo para vocês, não mexe em nada, simplesmente cola esse texto dentro de um bloco de notas, Depois você vai ter que estar então salvando esse arquivo de bloco de notas com o nome de bypass.reg, que é a forma aí que tem que ser, não pode ser txt. Então a gente vai vir em arquivo, salvar como, e modifica para bypass.reg. Se tiver txt aqui, você apaga, deixa apenas o nome que eu vou estar deixando para vocês, o bypass.reg, e dá um salvar. Ele vai salvar como um arquivo de imagem de registro, de regedit, aonde a gente vai estar então utilizando para burlar. Como que a gente consegue burlar a instalação de uma máquina fora dos requisitos? É colocando esse arquivo dentro da ISO. Se a gente simplesmente montar a imagem, vir aqui e tentar colocar, ele não vai deixar, ele sempre vai falar que não há espaço e tal, mesmo que tenha espaço, porque é proibido você soltar algum arquivo dentro da ISO, ó. Então a gente precisa fazer isso, precisa largar esse arquivo aqui dentro, mas assim não dá. Então eu vou ensinar vocês com esse software aqui, com o IMG Burn, a como a gente vai fazer isso. Então vamos aqui, eu vou ejetar a imagem que eu estava mostrando para vocês. A gente vai estar vindo então aqui, na nossa imagem, a imagem que você baixou. Vai clicar com o botão direito, isso após você já ter feito a instalação do 7-Zip e do Setup IMG Burn. Então, vem sobre ela, clica com o direito, vem em 7-Zip e vai vir aqui em extrair arquivos. Vou selecionar aqui então a área de trabalho, ele vai criar uma pastinha com esse nome. Então é só eu dar o OK, ele vai fazer a extração então desses arquivos e vai criar uma pasta ali para mim. Então vamos aguardar ali o processo. Esse método é 100% funcional, não tem erro, tem alguns mais fáceis que você consegue pôr esse arquivo dentro, via ali algum software de criação de imagem e tal, mas em alguns casos eu testei e estava dando erro, então pelo Rufus já eu tentei e deu erro, então esse é 100% funcional. Se você seguir aqui, com certeza vai dar certo, não vai ter erro algum. Então o 7-Zip fez a extração. O que ele extraiu? Ele extraiu então todos os arquivos daquela imagem aqui então para uma pasta, E aí agora o que a gente vai fazer? Então agora sim a gente vai conseguir jogar esse arquivo que a gente criou, o bypass, dentro da pasta então da instalação completa. A gente vem no bypass e joga ele aqui para dentro. Então a gente conseguiu fazer a primeira etapa, que é conseguir colocar o arquivo bypass dentro dos arquivos da imagem do nosso sistema. Agora o que falta a gente fazer? A gente transformar essa pasta novamente em um arquivo de imagem, em um arquivo de instalação. Eu não vou estar falando o nome aqui porque o YouTube proíbe o nome, mas vocês sabem, que a gente tem que transformar naquele arquivo ISO, .iso. Então a gente vai utilizar agora então o segundo software que eu disse para vocês, que é o IMG Burn. Primeiramente então a gente vai ter que estar abrindo a imagem original e deixando ela montada, porque a gente vai usar ela.
Então eu vou vir aqui em Downloads, na imagem, né, que eu baixei. Vou abrir, vou montar ela. Podem ver que ela vai ficar aqui em meu computador. Ela criou a unidade E. Como podem ver, é a imagem original sem o bypass dentro, né? É a imagem oficial que a gente vai então modificar. Agora a gente vai então para a parte, tá, do IMG Burn. A gente vai estar abrindo ele. E você tem que seguir exatamente tudo que eu fizer aqui, tá? Às vezes ele abre alguma coisa aqui embaixo, ó, você pode simplesmente clicar em sim, depois fechar. Mas seguindo aqui então agora, a gente vai estar vindo nessa opção Create Image File from Files Folders. Criar então uma imagem através de uma pasta, né? Então a gente vai vir aqui nessa quarta opção. E agora você vai ter que fazer tudo que eu fizer aí, tá? Em sequência, não pode fazer nada de errado. Então a gente vai estar vindo aqui em Advanced. Agora a gente vai vir aqui em Boot Table Disk e a gente vai marcar agora essa opçãozinha aqui que está dentro de Options, o Make Image Boot Table. Então, marca essa opção e agora ele então vai liberar todas essas opções, como vocês podem ver. Agora então a gente vai estar vindo aqui embaixo, ó, em Extract Boot Image, e vai selecionar aquela imagem original montada que a gente simplesmente deixou montada, né? Podem ver que ela está aqui, ó, tá no disco local E. Posso confirmar aqui para vocês, ó, ela tá no E. Então a gente vai selecionar ela. E agora a gente vai estar clicando nesse disquetezinho de save, né, de extração. Então Extract Boot Imagem, clica sobre ele. Seleciona qualquer pasta, tá? Vou estar selecionando a área de trabalho e vou dar um salvar. Aqui ele vai dar então dizendo que salvou com sucesso, já criou aqui o arquivo, você dá um OK. Nessa segunda parte, tá, nessa mensagem que você tem que clicar em sim, né, vai clicar em yes ou sim. E aí, né, ele vai voltar para a parte principal. Agora a gente vai clicar então nessa lupinha de pesquisas aqui do canto esquerdo, tá, no Browser for a Folder, para a gente pesquisar por uma pasta. Ele vai abrir então a opção de pasta e aqui a gente vai selecionar então aquela pasta que a gente extraiu com o 7-zip e colocou o bypass dentro, né, que é essa pastinha que está na área de trabalho ali que eu fiz, que seria essa daqui, ó. Entrando nela, ele vai mostrar outros arquivos, então a gente vai selecionar a pasta que a gente extraiu com o 7-zip e que já colocou aquele arquivo bypass dentro. Então é só dar um selecionar pasta, e ele vai ficar então setado aqui o caminho da pasta, ó, que é essa pastinha aqui que eu já coloquei o bypass dentro dela. Após isso a gente vai vir aqui para baixo em Destination e vai clicar então nessa lupinha aqui para a gente selecionar então o destino, tá, para estar sendo feito a criação. A gente pode colocar em qualquer lugar, vou estar colocando então na área de trabalho. Ele vai criar com o mesmo nome aqui, como vocês podem ver. Vou até acrescentar aqui no nome, eu vou botar então, ó, 100 TPM no nome. Vou botar na área de trabalho e vou clicar em salvar. Após salvar então, tá, não vai acontecer simplesmente nada. E a gente vai clicar então nessa imagem aqui de baixo onde tem a pastinha, né, com a setinha azul e a imagem ali, né, no botãozinho de build. Clica aqui, ele vai carregar e vai vir para essa parte. Nessa parte você vai clicar em sim ou yes, vai clicar sempre em yes e vai aguardar. Quando ele vir para essa nova parte aqui, ó, onde ele fala dos arquivos, das pastas, você vai dar um OK e vai então esperar agora ele criar então a imagem, né, criar aí a .iso pra gente. Quando ele terminar, ele vai tocar uma musiquinha, você vai saber aí, tá? Mas é bem rápido aí, menos de 1 minutinho e já vai estar sendo criada então a sua imagem do Windows, né, modificada sem o TPM. Ó, terminado. A musiquinha já deu ali, como podem ver, agora é só fechar. Ele vai criar então 2 arquivos, tá? Ele vai criar o arquivo lá para você abrir novamente dentro do IMG Burn, que fica com o símbolo deles, e vai criar o nosso arquivo de instalação, que seria esse daqui. Agora você vai usar esse, tá? Para estar utilizando, então, montando a imagem dentro aí do seu pendrive e tá fazendo a instalação. Então, bora testar. Por enquanto tudo certo, tá carregando ali então aquelas partes, né, de instalação do Windows 11. E agora então tá chegando nas partes aí de configuração, tá? Vou tá dando o seguinte, instalar. Aqui eu vou colocar então que eu não tenho, tá, uma chave de licença, não tenho chave de produto. Vou selecionar a versão. A imagem aqui tem diversas, né, versões. Vou estar colocando a Pro normal, a que eu sempre uso, então seria o Windows 11 Pro.
e vai dar mensagem que a gente não consegue executar o Windows 11 porque nossa máquina não atende aos requisitos mínimos. Então lembra daquele arquivo lá bypass.reg que a gente botou dentro da ISO? É nesse momento que a gente vai usar ele, vai fazer então ele pular essa etapa. Então a gente vai voltar aqui uma vez, duas vezes, e a gente vai apertar agora então Shift mais F10 no nosso teclado para abrir o CMD, o prompt de comando. Abrindo aqui então a gente vai digitar regedit.exe para a gente abrir então o editor de registros. Digita regedit.exe, dá um enter e ele abriu então o nosso editor de registros, né, que você já conhece aí. A gente vai vir em ficheiro, vai vir em importar, a gente vai vir dentro do arquivo então, né, de imagem do Windows que a gente está executando, e aqui dentro vai ter o nosso arquivo bypass que a gente colocou então para pular essa etapa. A gente vai selecionar ele, vai dar um abrir, ele vai dar mensagem: a chave e os valores contidos, né, no nosso arquivo bypass.reg foram adicionados com êxito ao registro, dá OK. Simplesmente fecha o editor, fecha aqui o prompt de comando e agora a gente tenta fazer a instalação novamente. Não tem uma chave de produto. Selecionar a versão Windows 11 Pro, né, já vai vir ali selecionada. E olha só, passamos a etapa, ó, já passou então, já veio para os termos de licença, só selecionar eu aceito, seguinte, e aí você segue, né, a instalação padrão, que é manter arquivos, que é simplesmente o Windows, vou pôr simplesmente o Windows, instalação limpa, seguinte, e pronto, a gente já passou aquela etapa, tá? E agora é só a gente seguir aí normalmente como qualquer instalação, né, do Windows, que já deu certo, a gente já pulou, já burlou aquilo. Então eu volto com vocês aí assim que terminar, tá? Porque as próximas etapas são aí padrões, tá? Que a gente sempre segue as mesmas do Windows 10. 2000 anos depois. Finalizou aqui então, e como vocês podem ver, o Windows 11 instalado aí com sucesso, tá em uma máquina fora dos requisitos, uma máquina sem TPM 2.0 e sem Security Boot. Foi instalado, então a gente conseguiu então utilizar ali a técnica do bypass, conseguiu modificar então o arquivo da imagem, e como vocês podem ver então, a instalação foi feita e você seguindo então esse passo a passo corretamente, tá? Tenho certeza que não vai dar erro em nenhum PC, tá? Seja qual for aí o processador, que seja, né, inferior aí a 7ª geração, 6ª, 5ª, né? Qualquer máquina você vai conseguir instalar se você seguir esse passo a passo. E de bônus para vocês eu vou estar deixando então na descrição do vídeo o arquivo de imagem já com esse bypass dentro dele, que é só você então criar o seu pendrive e fazer a instalação. Mas eu te mostrei, né, todo passo a passo como que você mesmo consegue fazer aí com o arquivo de imagem que você quiser. Então não esquece de deixar aquele like, compartilha com os amigos. Tamo junto, até o próximo vídeo e falou!